Pessoal, Deus abençoe o nosso dia, né? O meu intuição, propósito do vídeo é contar minha experiência com Deus, né? 3 anos atrás da minha conversão, eu estava tomando remédio para dormir, né? Eu estava passando no psicólogo, aliás, e aquele dia, eu estava tomando muita cerveja. E aí eu comecei a caminhar na rua, bermuda, camiseta, tênis. E aquele dia eu comecei a sentir a presença do Espírito Santo. Começou a arrepiar meu corpo inteirinho. E eu comecei a chorar muito. Chorar igual uma criança. Era uma paz dentro do meu coração. Difícil de descrever. E eu queria contar aquela sensação com alguém. E aí eu saí embora correndo para minha casa. Eu cheguei em casa, minha mulher estava deitada no sofá com o celular na mão. Eu ajoelhei para ela e falei: a partir de hoje estou arrependendo de todos os meus pecados. E ali em diante eu comecei a ler a Bíblia, a palavra, né? E aí eu comecei a vir num propósito, né? De vindo acompanhando oração, né? E jejum também, sabe? Jejum, eu comecei esse jejum, né? Depois de uns 2 anos já da minha conversão, né? E tive experiências, né? E eu conheci esse mundo aí do maligno aí, né? E a partir daquele dia, hoje, né, pela experiência que eu tive, que eu vou falar para vocês, eu vou abrir minha casa, eu vou contar a experiência que eu tive, né? Apesar que eu já falei em áudio, mas eu tô gravando vídeo para vocês crerem, né? Para se aproximar de Deus, primeiramente a gente tem que ter fé. Segundo, crer que Deus existe. E terceiro, ter temor por Deus. Porque eu também fazia muitas coisas da minha vida achando que Deus não existia, né? Deus ele já me deixou passar por tanta coisa nesse mundo. E graças a Deus ele perdoou os meus pecados, ele também quer perdoar os seus pecados. Somente crer que ele existe, beleza? A gente vai lá para minha casa agora, eu vou contar a experiência que eu tive, tá? E daqui a um pouco nós falamos, beleza? Então, aí pessoal, continuando o nosso vídeo aqui, aí eu, dia 6 de maio de 2025, cheguei aqui, né? Aí eu coloquei um louvor na televisão, né? Aí eu vim aqui pro meu quarto. Eu só li a Bíblia antes, ali, né? Que hoje é o quarto da minha filha. E ali na sala. E nesse dia, eu resolvi ler a Bíblia aqui no meu quarto. Um pouquinho mais para trás. E aí eu li aqui em João capítulo 3. Fala do novo nascimento. E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Esse foi de norte com Jesus. Disse-lhe: Rabi, bem sabemos que é mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Jesus respondeu e disse: na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Jesus respondeu: na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Eu entrei num choro muito grande e deixei minha Bíblia e vim aqui e comecei a orar. Aqui eu comecei a conversar muito com Deus, falar muito com Deus aquele dia, né? Enfim, beleza, aí eu levantei de tanto chorar e tal, meus olhos estavam tão vermelhos,
Catei a Bíblia aqui novamente. E fui pra sala, achando que eu ia conseguir ler de novo, né? E eu coloquei minha Bíblia aqui em cima da mesa e tal. Com minhas mãos, ela começou a levantar pro céu assim, ó. Começou a entortar, né? Aí caiu um poder do céu. A minha mão, nas minhas costas, comecei a me tremer inteirinho aqui e caí. Aí fiquei uns 10, 15 minutos aqui caído, mais ou menos. Eu não conseguia levantar do meu corpo. Você tinha uma tonelada em cima de mim. E aí eu consegui levantar aquele dia. Aí levantei e tal. Aí eu vim aqui no corredor. Aí minhas mãos começaram a tremer. Minhas pernas começaram a tremer. Comecei a rodopiar aqui dentro da minha casa aqui. Expulsando ele. Sai. Em nome de Jesus. 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 Entrei nesse terceiro quarto aqui. Tal. E aí eu deitei aqui e tal. Comecei a me debater. Que o maligno ele tem força. E eu comecei aqui, expulsar mais em nome de Jesus. E Deus parece que abriu meus olhos e eu vi ele saindo assim. No quarto aqui. Né, onde era o da minha filha, tudo. E aí eu levantei, tal, todo desnorteado. Vim pro banheiro aqui, achando que ia vomitar, porque eu tava o dia inteiro nesse processo, né? Não tinha nem bebido água, né? Com jejum e tal. E aí eu joelhei aqui. Eu achei que eu ia conseguir vomitar, não vai conseguir, mas eu orei o Pai Nosso umas 4 vezes aquele dia, tal. Pai Nosso que está no céu, santificado, até errava, sabe? Beleza. E aí eu levantei aqui, desnorteado aqui, tudo cheio do poder, da presença do Espírito Santo. E minha mãe entrou pela porta lá. Eu falei, não se assuste, porque eu tô cheio do poder do Espírito Santo. Ela não entendeu nada, fechou a porta, né? E a partir daquele dia, eu tenho muita temor por Deus, né? E vi que crê que Deus existe. O mundo espiritual, ele é sério. Tem muita gente que está levando a vida e não dá atenção, sabe? Como que Deus não existe, né? Como que tá levando a vida no boi-maria. E em 3 anos de conversão, né? Eu li essa Bíblia aqui, ó, 10 vezes ou 11 vezes mais ou menos já. E não canso de ler. E não canso de orar. E não canso de... Eu levo uma vida de oração e jejum, tá? Eu quero dizer para vocês, creia. Creia que se Deus é muito poderoso. Essa é a segunda experiência com Deus, né? Deus, ele me curou. Eu tinha muito sangramento nas fezes. Eu limpava minhas fezes, eu tinha sangramento. Eu já tinha ido no médico várias vezes e nada tinha acontecido. E de tanto eu jejuar, né? Eu jejuei entre 1 a 3 dias, né? Só na água hoje. E eu fui curado, né? E a outra foi minha sogra. A minha sogra, ela estava no hospital entre a vida e a morte. Né? Os médicos já tinham desenganado, era a última noite dela. E minha esposa já tinha reunido a família, né, para despedir. Ela estava morfina de 3 em 3 horas, né, sem comer, sem beber. E eu fui, fiz a imposição das mãos, orei pela vida dela e vim no propósito para oração e jejum de 24 horas. E quando foi no outro dia,
essa mulher praticamente ela foi ressuscitada, tá? Então creia no Senhor Jesus Cristo, tá? Não viva uma vida que Deus não existe, porque Deus existe. Ainda a palavra ela transforma, cura e liberta, tá bom? É isso, tá? Eu vou fazer uma oração agora para a vida de vocês. É difícil a gente buscar Deus, eu sei que é muito difícil, eu também não buscava, tá? Se não fosse Deus, o Espírito Santo dele se manifestar na minha vida, também a gente é falho, a gente é pecador, eu não ia atrás de fazer essas coisas de oração, de jejum, de ler Bíblia. Mas começa na palavra, que o Espírito Santo ele vai mostrar. Ah, Alex, eu nunca ouvi falar do Espírito Santo. O Espírito Santo ele é Deus, tá? Quando ele se manifesta na vida do homem, você tem que ver qual que é o propósito dele, tá? Aí você tem que ir para a palavra, você tem que ir para a oração, você tem que ir em jejum, porque ele vai falar com você. Você tem que estar conectado todo momento com ele, através da palavra, tá bom? Deus abençoe cada um. Vou fazer uma oração pela vida de cada um, né, que vai estar vendo esse vídeo, tá? Senhor Jesus Cristo, obrigado, Pai, por esse momento, Senhor. Que o Senhor, Pai, esse vídeo, Senhor, seja alcançado almas, Senhor. Que os meus amigos, Senhor, possam crer, Senhor, na Tua palavra, Senhor. Que o Senhor, Pai, possa convencer eles do pecado, da justiça e do juízo, Senhor. Que a vida de cada um, Senhor, possa ser liberta, Senhor. Em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai. Alcance, Senhor, a alma, Senhor. Como um dia, Senhor, o Senhor me encontrou, Pai. Porque a gente é falho, a gente é pecador, Senhor. Mas eu creio, Senhor, que o Senhor tem um propósito para cada ser humano nesta vida. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.